Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre entropia de variáveis aleatórias contínuas. Existe uma diferença bastante importante de quando caracterizamos a entropia de variáveis aleatórias discretas, que foi o que nós vimos até então, que está associado à nossa inferência a respeito da distribuição de probabilidades. Nós vimos na aula anterior, no caso discreto, que tipicamente nós não temos a distribuição de probabilidades, mas o que nós fazemos é podemos inferir aquela distribuição de probabilidades dado um princípio de maximização de entropia. Então, se você olhar, né, para o curso lá para trás, né, você vai ver que em várias situações sempre a gente busca, né, a situação em que a entropia é máxima. Então, faz bastante sentido, né, termos o princípio de maximização de entropia relacionado com a procura aí da distribuição de probabilidade que maximiza essa entropia. Então, a mesma coisa vai acontecer para as variáveis aleatórias contínuas. Entretanto, nós temos um probleminha aqui típico que surge por conta justamente de tentar fazer a inferência de uma distribuição de probabilidade. Bom, a entropia diferencial, começando, né, como ela é conhecida, a entropia de variáveis contínuas, ela é dada da seguinte forma. Imagina que você tem uma variável aleatória contínua, que é definida dentro de um domínio contínuo, um domínio de A, B. Nós dizemos que P de x dx é a densidade de probabilidade de encontrar x entre x e x mais dx, ou seja, nesse, né, incremento infinitesimal dx, né, intervalo, de tal forma que quando você integra essa densidade de probabilidade no domínio como um todo, você tem, né, um problema que é completo em probabilidades e eventos, então, portanto, você tem essa integral, né, se normalizando a 1. Uma outra questão é que se você tem essa probabilidade se somando a 1, você pode escrever a entropia como uma maneira muito semelhante como escrevemos anteriormente para variáveis discretas, substituindo a soma por uma integração. Então, temos a integração entre domínio A e B, novamente, de P de x e logaritmo de P de x dx. Esse logaritmo, muitas vezes, ele é medido ainda, vamos continuar com medição dessa entropia em bits, mas ele pode ser medido em nats para melhor acomodar a natureza contínua dessa base. Nats significa que nós estamos na base natural de entropia, né? Então usaríamos Ln para designar essa situação específica. Então, a entropia é dada dessa forma. Temos, além de tudo, né, se nós considerarmos que a probabilidade agora de encontrar x no intervalo de A até um determinado valor de x superior, que é x', né, então podemos dizer que P de x menor ou igual a x', vai ser a probabilidade de encontrar essa partícula numa posição dentro desse intervalo AB que esteja contido, na verdade, entre A mais até um x superior, x'. E ela é dada simplesmente quando integramos a densidade de probabilidade agora sobre esse domínio reduzível de A a x'. Poderíamos fazer de forma oposta, também integrar, por exemplo, a probabilidade de encontrar x maior do que x', nesse caso, né, teríamos a integração de x' até b, tá? Mas vamos olhar, né, nesse caso, o que significa essa probabilidade de encontrar num setor reduzido do domínio de existência, e temos que, na verdade, nós podemos aí derivar essa probabilidade de encontrar x menor do que x' com relação ao próprio x, e disso, né, determinamos a nossa probabilidade P de x, que era, né, que aparecia na nossa densidade de probabilidade ali.
Isso é interessante, porque podemos, na verdade, reescrever a entropia de variáveis contínuas, substituindo agora justamente essa expressão onde aparece P de x, dp de x, nós temos P de x, nós temos essa derivada com relação a x de P de x menor do que x'. O mesmo ocorre dentro do argumento do logaritmo. Temos o nosso incremento d de x, que obviamente, né, temos, portanto, que se dp dx vezes dx vai ser igual a variação na probabilidade dp, né, infinitesimal, e agora, dentro do logaritmo, continuamos com a mesma derivada, com a diferencial da probabilidade com relação a x, no caso, se a nossa probabilidade, a nossa função p de x, a densidade de probabilidade existe. Isso é muito interessante, porque mostra uma forma da nossa entropia de variáveis contínuas que realmente depende de diferenciais, e está aí a razão porque ela é chamada de entropia diferencial, para distinguir, né, mais explicitamente. Nós vamos ver a razão disso em breve. Tipicamente, quando você fala de variáveis contínuas, existem problemas na definição de uma entropia contínua, e por isso a gente chama essa entropia aqui de entropia diferencial. A entropia diferencial, ela vai ser, então, definida dessa forma. Você pode, obviamente, substituir, utilizar a forma original, que é simplesmente uma extensão da entropia de Sheman para a variável discreta, quando você troca a soma por uma integral, mas essa é a forma, né, totalmente equivalente dela em termos diferenciais. Tá? Bom, existem algumas diferenças com relação à entropia de Shannon para variáveis discretas, e elas devem ser, né, enunciadas. Um dos problemas é do fato de que essa entropia diferencial aqui pode ser negativa. E para demonstrar isso, vamos considerar que eu tenho uma distribuição de probabilidades para a ocorrência de todos os possíveis valores, né, infinitos, incontáveis valores de x, dentro do intervalo de 0 a a, e que ela seja equiprovável, todos esses possíveis valores sejam equiprováveis, ou seja, né, nós temos que a probabilidade de ocorrência de cada um desses possíveis é uma constante, dada simplesmente pelo intervalo de 0 a a, alfa, que é 1 sobre alfa. Tá? Então, a probabilidade vai ser dividida pelo número, pelo tamanho, vamos dizer, desse domínio. Tá? Assim, a nossa entropia de Shannon, de variáveis contínuas, se substitui, substituindo a nossa probabilidade P como sendo 1 sobre alfa. No fim, né, terminamos, como eu tenho uma integração em x, a minha integração em x, em px de 0 a alfa, ninguém mais aqui depende de x, portanto, não sai fora da integral, só tenho, né, o elemento alfa, que é o resultante aí da minha integração. Então, portanto, 1 sobre alfa multiplicado por alfa, multiplicado pelo logaritmo de alfa, me dá simplesmente o logaritmo de alfa. Preste atenção que se alfa for um número menor do que 1, né, não for maior do que 1, nós temos que esse logaritmo de alfa vai ser negativo, e, portanto, a nossa entropia pode ser negativa. Tá? Então, esse é um detalhe que surge justamente como uma distinção da nossa entropia toda vez que nós temos intervalos de domínios, né, que sejam menores do que 1 dentro da nossa caracterização. Então, uma atenção especial deve ser mantida. Outro fato importante é que, tipicamente, temos valores de entropia superiores que são muito grandes, né, que aparecem justamente por conta do nosso domínio ser um domínio contínuo. Nós vamos ver uma situação e como que isso é afetado quando formos falar mais à frente aí de problemas que aparecem, outros problemas que aparecem com a definição de entropia de variáveis contínuas. Mas, uma vez definida a entropia de uma variável apenas, nós podemos estender isso da mesma maneira, por exemplo,
posso dizer que há uma variável contínua adicional y, e que ela é definida dentro de um outro domínio, que eu chamo de alfa e beta, e que ela, né, vai ser definida, então, a sua entropia vai ser definida como sendo h de x igual a menos a integral em dy agora, nossa variável, de alfa a beta, no domínio p de y log p de y. E se você define isso para essa variável adicional, obviamente podemos também definir uma entropia conjunta em termos dessas duas variáveis aleatórias contínuas, e ela fica h de x, y, igual a menos integral de dx de a a b, integral de dy de alfa a beta, p de xy, log de p de xy, onde essa probabilidade é a probabilidade conjunta de ocorrência dessas duas variáveis. Então, portanto, conseguimos calcular também a informação mútua como sendo a diferença das entropias marginais menos a minha entropia conjunta, e ela é simplesmente dada dessa forma, como estabelecemos anteriormente, a menos do fato que agora eu estou utilizando uma integração e não, né, a minha soma. É muito interessante, porque nós vamos ter esse logaritmo dessa razão, e daqui a pouco nós vamos falar sobre ele e como que teremos aí a solução para o problema que vai aparecer no próximo slide. Bom, como prometido, né, temos problemas na definição de entropia de variáveis contínuas. O problema não é só que ela pode ser negativa, mas tipicamente, quando tratamos de um problema estatístico, principalmente de um problema de variáveis contínuas como esse, mas isso também aparece na situação discreta, só que lá não tem problemas, né? Nós não temos acesso a essa distribuição de probabilidade. Tipicamente, a natureza não te fornece, não vem, olha, a distribuição de probabilidades é essa aqui. Você tem que fazer uma inferência através de experimentos. Como que você faz isso? Através de repetições de diferentes sorteios dessa variável aleatória, né? E, por exemplo, de uma determinada quantidade e associada a uma ocorrência de estados aí do seu espaço de eventos, e tipicamente quando você faz isso, obviamente você não faz uma infinidade aí, não só de sorteios, mas você também, na sua amostragem, você não pega um valor contínuo, como eu falei, que é incontável dentro do domínio A e B, né, os extremos aí, que garante o domínio de existência, que a nossa probabilidade, soma de probabilidades, é completa, né? Então, o que vai acontecer? Você, obviamente, vai discretizar isso, você vai pegar um conjunto tipicamente igualmente espaçado de possibilidades de ocorrência em X dentro desse domínio, e você vai repetir esse seu experimento, vai fazer esses sorteios várias vezes, tipicamente um número grande de vezes, de tal forma que você depois recupera a sua distribuição de probabilidade através de uma amostragem, né? Então, a amostragem é muito importante. Toda vez que falamos de variáveis contínuas, nós fazemos, na verdade, a amostragem a respeito daquele problema. Como que é feito isso? Nós levantamos, como eu falei, através dessa discretização em intervalos de largura Δx, o nosso intervalo contínuo dos extremos A e B, e definimos agora a contagem de todos os sorteios de elementos, né, em que fazemos em todos os sorteios que caem em cada uma dessas caixas, né? A altura dessa caixa vai ser determinada pelo número ou densidade, né, de pontos que aparecem relacionados àquela região específica que cai dentro daquela caixa. Então, portanto, nessa situação, nós definimos como probabilidade P de I agora como sendo a área da célula e do histograma, que aumenta quanto mais elementos do nosso sorteio caem dentro daquela caixa, né, dividido pela área total de todo o histograma. Então, quando completamos esse histograma, né, toda essa parte azul aqui, completando toda a nossa distribuição
Veja só, essa distribuição é a distribuição real não conhecida. Nós estamos levantando, né, o comportamento desse histograma e, obviamente, quanto menor o incremento, melhor vai ser a inferência a respeito dessa distribuição de probabilidades. Mas vamos falar sobre isso depois. Então, portanto, o que vai importar aí a probabilidade de ocorrência dentro daquele intervalo, daquela caixa, e é dada pela área da célula aí, né, da própria caixa aí do histograma, dividido pela área total desse histograma. Então, como dissemos, né, a área ela vai ser dada como o intervalo ΔX, a largura dessa caixa, multiplicada por NI, onde NI é o número de elementos de todos os sorteios que você fez que caem dentro daquela célula I. Né? Então, portanto, a nossa probabilidade P de I pode ser reescrita em termos desse número, ou seja, NI sobre A multiplicado pelo intervalo ΔX, ou, né, mais especificamente, eu vou escrever P de XI para dizer que P de XI é igual a NI sobre A. Então, isso é interessante, essa forma vai ser fixa, vamos segurar, né, apenas a definição com relação ao P de XI para ficar escrito de forma mais simples. Então, portanto, quando definimos agora a nossa versão aí discretizada da entropia, ou seja, a minha entropia discreta novamente, mas com relação a esses intervalos, né, essa definição de probabilidade P de I que nós definimos com relação a esse intervalo ΔX, nós temos que a nossa entropia, que eu vou chamar de entropia tentativa, da minha variável aleatória, ela é uma soma, né, definida da forma discreta, soma sobre todas as caixas ou células I, de P de I, log de P de I. Substituindo a expressão explícita, eu fico com soma em I, de P de XI, ΔX, log de P de XI, ΔX. Ou, né, podemos, na verdade, abrir esse logaritmo, o logaritmo do produto vai me dar a soma de dois logaritmos, portanto, eu fico com menos P de XI, ΔX log de P de XI, né, menos P de XI, ΔX log de ΔX. Temos também que quando eu somo a minha probabilidade, preste atenção, isso é importante, quando eu somo a probabilidade P de XI multiplicado por ΔX, é exatamente o que nós fazemos quando nós multiplicamos a área de cada, quando pegamos a área de cada uma das células, somamos sobre todas as áreas e dividimos pela área total do histograma, que é obviamente a mesma coisa. Então, portanto, isso vai me dar 1. Né? Então, essa soma que aparece aqui, veja que ΔX não depende de I, vai ser, né, exatamente 1. Então, portanto, a nossa entropia tentativa aí, ela vai ser escrita como sendo menos a soma nos elementos I de P de XI, ΔX, log de P de XI. Veja que agora eu não posso eliminar, porque esse P de XI vai aparecer, né, tanto fora quanto dentro aqui do meu argumento. Mas sobra, né, alguém, porque eu tinha um sinal negativo, sobra aí esse logaritmo sobre ΔX. Agora, nós podemos ir para o limite contínuo, como eu disse, fazendo com que esse incremento dessa caixa ΔX, ele vá a zero. Quando a gente toma esse limite de contínuo, nós obtemos o que eu vou chamar de H contínuo, como sendo o limite da nossa entropia tentativa. Quando você faz isso, o primeiro termo, obviamente, vai me dar exatamente a minha versão contínua que nós gostaríamos, que nós vimos lá atrás da entropia, mas eu tenho um problema, né? Apareceu, né, quando eu tomo logaritmo de 1 sobre ΔX, e ΔX vai a zero, obviamente, esse logaritmo vai a infinito. Tá? Então, temos um problema aí na nossa definição da nossa entropia contínua, quando partimos da nossa discretização. Então, eu tenho, né, um problema em tentar associar com aquela entropia diferencial que nós vimos lá anteriormente.
Então, isso é bem problemático. Então, de fato, quando definimos a nossa definição anterior lá da entropia diferencial, que eu chamei de H de X, ela me deu H contínuo, essa definição aqui, menos, né, esse limite de ΔX tendendo a zero, de logaritmo de 1 sobre ΔX, e quando você toma esse limite de fato, ele vai a infinito. Então, temos um problema aí, quer dizer que a nossa entropia lá sempre vai ter um valor infinito subtraído, porque nós sempre tomamos, né, o caso contínuo, quando você analisa essa versão. Então, isso é um problema de fato. Como que isso, né, aparece? Isso é interessante, né? O que significa esse infinito, né, na verdade? Poderíamos, por exemplo, em vez de ter tomado aquele intervalo ΔX, para tentar entender, né, eu tomar um ΔX inicial, né, ou seja, a largura de cada uma daquelas células ser justamente a metade da célula da largura que eu assumi. Quando você faz isso, e você observa que a sua entropia tentativa, linha, a nova, ela é igual à sua entropia de x mais um bit. Né? O que significa que você, nesse limite contínuo, você adiciona um bit, tá, a cada subdivisão que você faz desse intervalo. Então, portanto, quando você leva esse ΔX a zero, né, você vai subdividindo ele infinitas vezes, né, você divide por 2, depois divide esse ΔX por 2 de novo, 2, 2, 2, 2, 2, você está sempre adicionando um bit a cada subdivisão dessa. Portanto, no fim das contas, você adiciona infinitos bits, né, à sua em definição de entropia associada à informação. Então, isso obviamente é ruim, né? Acabaria a nossa aula aqui se a gente não tivesse uma outra solução. De fato, tipicamente as quantidades associadas à perder informação, se você prestar atenção, elas estão associadas a diferenças de entropia. Então, temos as nossas entropias marginais, sim, temos a entropia conjunta, que também vai aparecer com esse mesmo problema. Entretanto, quando temos a situação em que nós discutimos as quantidades de interesse, que tipicamente são entropia condicional, entropia relativa e informação mútua, elas são baseadas em diferenças de entropia. Então, se fizermos essa inferência da nossa distribuição de probabilidades via histogramas, nós vamos ver que esse problema é eliminado, porque a inferência é feita tipicamente com o mesmo intervalo dessas células, a mesma aferição que você fez para as distribuições marginais, você faz para a entropia conjunta, e, portanto, né, o problema como um todo vai ser eliminado, como nós vamos ver. Então, veja só, quando escrevemos a informação mútua, né, por exemplo, temos aí a diferença das entropias marginais e a entropia conjunta, que nós vimos que foi dado em termos dessa quantidade, né, que está escrito aqui, que é o nosso dyp de xy, logaritmo das probabilidades marginais dividido pela probabilidade conjunta. Né? Por outro lado, no nosso caso discreto e a tentativa de defini-los, né, em termos dessa discretização, ela daria a mesma quantidade, que eu posso escrever como sendo h de x menos h de x wy, ou seja, a minha entropia condicional. Só que agora eu vou definir em termos da mesma discretização que eu tinha anterior, né, em termos da minha P de I log de P de I, então a mesma definição para a nossa entropia de X tentativa que eu tinha anteriormente, mas agora, né, menos, por isso que eu tenho um sinal positivo aqui, menos, né, eu fico com a minha entropia agora de P de YK log de P de I dado K, da forma discretizada, como já tínhamos visto lá anteriormente. Só que quem que são esses P de I, K? A gente tem que reescrevê-los em termos dessas quantidades,
né, dessas distribuições. Então, a informação, substituindo agora a expressão explícita da construção daquele histograma, ela vai ficar escrita dessa forma, né? Eu tenho menos a soma em I de P de xi delta x log do P de xi, menos aquele logaritmo de 1 sobre delta x, como já tínhamos visto, que aparecia no problema da entropia marginal. E da mesma maneira, quando você faz para essa entropia condicional, eu vou ficar com soma de IK de P de xi YK, minha entropia conjunta, vezes delta x, logaritmo de P de xi dado o YK, a nossa probabilidade condicional de ter xi, dado que eu tenho com certeza YK. Então, essa é a forma natural da nossa, explícita, né, da nossa entropia condicional. Como você fez a subdivisão em termos de delta Y e delta X, nesse caso, quem que vai aparecer aqui para nós é justamente o intervalo também, né, delta X, já que estamos, né, ainda definindo as nossas probabilidades dentro do mesmo intervalo para ambas as variáveis, definir a minha aferição, tanto da variável x quanto y, como sendo o mesmo, né, o mesmo tamanho dessa caixa ou da célula do histograma. Então, portanto, esse ΔX é o mesmo, e eu fico, né, com essa expressão que aparece aqui. Só que agora eu continuo com aquele mesmo problema que eu tinha de ter o logaritmo de 1 sobre ΔX. Só que preste atenção, que aparece com sinal positivo, enquanto o outro aparece com sinal negativo. Então, portanto, ambos se cancelam, e finalmente a minha informação múltipla tentativa, ela vai aparecer simplesmente como a diferença dessas quantidades, né, que obviamente não tem problemas, porque eu agora não tenho, né, quando eu tomo o limite do contínuo agora definitivamente, fazendo com que ΔX vai a zero, eu tenho justamente a minha diferença entre essas duas integrais, ou seja, integral de dx, p de x log de p de x, mais integral de a, p dx, integral de alfa, beta, de y, p de x, y, log de p de x dado y, que não é nada mais do que a minha definição que nós tínhamos visto anteriormente para a entropia condicional, mas agora, né, para a minha informação múltipla de variáveis contínuas, independentemente de ΔX. Então, isso é muito bom, porque nós temos aqui também que a capacidade do canal, no fim das contas, vai ser definida, é dada pela minha maximização da minha informação múltipla. Então, portanto, né, não teremos problema na definição dessa capacidade do canal, que é uma boa notícia quando a gente quer caracterizar a informação em variáveis contínuas. E não é a única quantidade que vai ter essa vantagem, né, em termos de variáveis contínuas. Nós poderíamos, por exemplo, pegar a divergência de Kullback-Leibler ou a nossa entropia relativa, né, que mede essencialmente a distância, né, entre aspas, de duas distribuições de probabilidade, e defini-la da mesma maneira, porque, no fim das contas, ela me dá uma integração. Se você definisse em termos da discretização, ela me daria a diferença, né, porque eu estou sempre caracterizando P de x log de P de x, isso ficaria menos log de P de x menos, né, aliás, log de Q de x, tá? Então, portanto, temos duas diferenças. O problema daquele incremento, né, I é infinito, quando tomamos, né, o incremento, aliás, e vai a zero, adicionamos infinitos bits de informação. No fim das contas, o que eu estou fazendo, eu estou adicionando infinitos bits, mas estou subtraindo também infinitos bits, então me dá a mesma definição que eu tinha anteriormente da minha entropia relativa. E com isso, né, obtemos essas quantidades com precisão infinita. Tá? Então, isso é muito importante, porque mesmo que você faça uma discretização muito pequena, né, anteriormente, para obter as entropias marginais, parece que a gente vai adicionando
um número de bits absurdo, porque temos um bit adicionado a cada subdivisão desses intervalos. Então, quando você vai, né, com o intervalo tendendo a zero, isso vai a infinito. Então, aqui não aparece esse problema, porque ele é cancelado. Isso é uma boa notícia, então podemos, né, continuar com as nossas aulas falando a respeito especificamente de situações explícitas em que temos essas variáveis contínuas. Bom, por hoje é só. Na aula que vem nós falaremos sobre um caso muito importante de canais gaussianos e retornaremos com a definição da capacidade desses canais sobre o efeito de ruído. Então, até mais. Tchau.